E para a gente continuar falando sobre o avanço desse conflito, dessa guerra entre Hamas e Israel, a gente convida mais uma vez o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zumshine, a quem agradeço mais uma vez a participação aqui no Jornal da Manhã. Embaixador, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Agora, embaixador, eu quero começar falando sobre até uma reação que a Embaixada de Israel divulgou, uma nota em forma de reação que foi divulgada nesta terça-feira, em relação a uma resolução do Diretório Nacional do PT, que, entre outras coisas, trata desse conflito como um genocídio contra a população da faixa de Gaza. Houve essa reação da Embaixada e eu quero até trazer para o contexto, o Colombo trouxe agora há pouco um tweet do presidente Lula feito via o antigo Twitter, o X, trazendo informações e se manifestando a respeito desse ataque ao hospital, dizendo que se trata de uma tragédia injustificável, guerras não fazem nenhum sentido, vidas perdidas para sempre, hospitais, casas, escolas construídas com tanto sacrifício, destruídas em instantes. Refaço este apelo, diz o presidente, os inocentes não podem pagar pela insanidade da guerra. A embaixada consegue fazer essa distinção, embaixador, entre a posição, o posicionamento do governo brasileiro, do presidente Lula e do PT? Eu aceito cada palavra que o presidente disse no anunciamento dele. O que aconteceu lá é uma tragédia. Só que quero dizer que esta tragédia foi um resultado de atividade de Hamas, de Jihad Islâmica, que tentou mandar uma míssil para Israel, e este míssil caiu sobre o hospital e isso criou esta tragédia. O assunto é o seguinte: quando acontece uma coisa com isso, uma tragédia desta natureza, deste tamanho, tem dois elementos que vocês na comunicação devem saber. Um é a rapidez, quando quem está saindo primeiro com isso. A segunda é a verdade, os fatos. E nós sempre esperamos até termos os fatos e sabemos o que aconteceu antes de publicar coisas. O Hamas e outros também publicam coisas sem checar, porque isso está servindo a narrativa, a coisa deles, a causa deles. Neste caso, o Hamas publicou imediatamente uma acusação que Israel foi responsável por isso. Nós temos que sabemos que nós perdemos a primeira reação na opinião pública, mas tivemos que verificar a verdade. E a verdade era assim, que foi um lançamento do Jihad Islâmica contra Israel que caiu no hospital e não é um bombardamento israelense. Agora, sobre a PT, elas publicaram uma coisa muito rápido depois que esta tragédia aconteceu, sem saber os fatos e a verdade, a realidade. Não quero entrar em discussões com eles. Acho que as coisas que eles publicaram 2 dias atrás, que nós reagimos, não foi uma coisa que realmente foi faltando palavras em português para isso, mas que não foi o que deve ter feito quando você viu as atrocidades do Hamas. E acusaram Israel e Hamas do mesmo jeito, e eu acho que isso não foi a maneira certa de ver esta situação. O fato que o PT tem simpatia para palestinos, ok, nós sabemos isso, mas acho que neste caso eles não fizeram uma separação entre o Hamas, organização terrorista, e entre a causa palestina. E acusar Israel do mesmo jeito como a organização terrorista, isso é uma coisa que não tem lugar nesta discussão pública. E não quero continuar nesta direção.
Embaixador, qual é a perspectiva de um acordo para permitir, por exemplo, que o governo tire brasileiras e brasileiros que estão ali no sul de Gaza, para onde foram orientados por Israel para ficarem prevenidos de um eventual recrudescimento da violência. O senhor acredita que há a possibilidade de um acordo para entrada de mantimento? O Brasil está mandando para lá, né, purificador de água, remédio, lá para a faixa de Gaza, né? O senhor acha que vai ser possível entregar esses medicamentos, esses purificadores de água e eventualmente tirar lá da faixa de Gaza os brasileiros que querem voltar para cá? Não sei, realmente não sei, porque isso não depende totalmente sobre Israel. Quem está mandando, quem está controlando a faixa de Gaza é o Hamas. E elas, não sei que tipo de ligações e contatos e comunicação tem com eles. A parte humanitária. Não é só a água e medicamentos, também os reféns israelenses que estão lá, mulheres, bebês, crianças que já estão lá 10 dias sem nenhuma notícia. Quase uma vez sabemos sobre uma israelense, mas não sabemos sobre a situação. A retirada dos brasileiros e de outros cidadãos não palestinos ou com dupla cidadania ou estrangeiros, isso é uma coisa que precisa de uma coordenação de várias entidades, não é só israelenses, como disse, não temos controle sobre a faixa de Gaza. E de maneira que eu sei, neste momento, este contato, esta coordenação ainda não foi feito. Acredito que do mesmo tipo de coordenação precisa para a entrada deste equipamento e todas as coisas que o Brasil mandou, e acredito que outras também mandaram para lá. Não tenho informação específica sobre este equipamento. Embaixador, eu vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa também. Amanda Klein, começo com você. Embaixador, bom dia. Prazer falar com o senhor novamente. Embaixador, qual é a sua avaliação sobre a resolução do Brasil proposta na ONU, que deve ser votada hoje, logo mais às 11 da manhã, horário de Brasília, no Conselho de Segurança, que prevê a condenação dos ataques terroristas do Hamas, a imediata liberação dos reféns, mas também essa abertura desse corredor humanitário. Eles chamam de pausas humanitárias, não falam em cessar-fogo, mas falam em pausas humanitárias para que a ajuda possa chegar a Gaza. Israel é a favor dessa resolução? O senhor acha que seria bom que ela fosse aprovada, que ela pode ser aprovada? Do nosso ponto de vista, nós achamos que faltaram alguns elementos importantes lá. O Hamas, que é uma organização terrorista, a condenação dele mesmo não está aparecendo lá de maneira como deve ser. Também o fato que deve ser separado ou demilitarização do Hamas, porque o fato que Hamas é a organização terrorista armada, isso que causou toda esta tragédia que nós vemos nestes dias. Então, falta lá uma palavra clara sobre a necessidade de Hamas parar de ser uma força armada. Também falta lá a possibilidade, a obrigação de Israel de defender o direito de Israel, a obrigação de defender os israelenses e o território israelense. Então, de nosso ponto de vista, esta coisa não é bastante bom e não está cobrando todos os assuntos que tem que cobrar depois de que nós sabemos o que a Hamas iniciou e está fazendo na faixa de Gaza nestes dias. Dantas, sua pergunta?
Embaixador, a gente teve agorinha a manifestação do presidente Lula no Twitter sobre esse bombardeio que aconteceu ontem no hospital e que agora a gente já tem mais informações sobre a responsabilidade da Jihad Islâmica em relação a esse bombardeio e também que não chegou a ser no hospital, mas no estacionamento. Naturalmente, um presidente da República se manifestar sobre informações que ainda estão sendo apuradas não me parece que seja adequado. E aí a minha pergunta é a seguinte: o senhor, como embaixador de Israel aqui no Brasil, o senhor tem mantido diálogo com as autoridades do governo, com a presidência da República, com o Itamaraty? O senhor tem tido a oportunidade de trazer informações, de esclarecer o que está acontecendo, as tratativas? O senhor foi chamado em algum momento para prestar essas informações? Como está esse diálogo, ou ele não existe? Não, temos diálogo que continua todos os dias com o Itamaraty, às vezes também com o presidente da República. De momento que nós tivemos confirmações sobre o que aconteceu lá, digamos que a Jihad Islâmica foi responsável por este lançamento que causou esta tragédia. Passamos para o Itamaraty, também para outras entidades, incluindo pessoas do PT, para entender o que aconteceu lá, que não foi um bombardamento israelense, mas um lançamento de Jihad Islâmica que causou esta tragédia. Bom, vou aproveitar que a gente tem mais um tempinho, embaixador, para questionar o senhor a respeito agora do que esperar para essas próximas semanas, para esses próximos dias. Eu cheguei a ler umas análises ontem em relação a essa possibilidade de incursão de soldados israelenses por terra, diante de todos esses desdobramentos que tivemos, diante desse bombardeio ao hospital na faixa de Gaza, que talvez possa haver algum recuo das forças de segurança, da defesa de Israel em relação a essa incursão. O senhor tem informações a respeito disso? Ou pelo menos qual é a opinião do senhor como embaixador em relação a um eventual cancelamento dessa incursão? Não tenho informação sobre os planos militares de Israel. Hoje em dia chega o presidente americano para Israel, o presidente Biden, e acho que parte de decisões vai ser tomadas também com na presença e discussões com os americanos, mas Israel está preparada para qualquer decisão militar do governo israelense, seja entrada terrestre ou outras possibilidades, mas isso é uma coisa que eu não tenho informação sobre isso. Acho que as coisas são decididas nestes momentos lá em Israel. Pois bem, queria agradecer a participação mais uma vez do senhor. Falamos com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zunshine. Tenho certeza que não foi a última vez que nós conversamos, embaixador. Desejo um ótimo dia para o senhor e até a próxima. Provavelmente não é a última vez e obrigado pela entrevista.